tá ligado? Deixa eu ver se não entrega carregar. Já entrou. Boa noite. Podem dar ok de imagem e áudio, por gentileza. Como estão escutando? Estão conseguindo escutar? Ok. Já recebeu ok. Então, desculpem pelo atraso. Vamos iniciar com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, na aula número 1, nós fizemos uma breve contextualização histórica, né, sobre quando que a encíclica foi escrita. Falamos também sobre o Papa, né, sobre a humildade que temos que ter para receber os ensinamentos dele, contidos na encíclica. E agora nós vamos para o módulo A quem pertence a educação. Tá? Então, vou ler o trecho, fazer comentários, talvez pule um trecho ou outro, mas com a intenção de não perder a essência do que está escrito aqui. Porque realmente é uma encíclica muito boa, que fala realmente práticas, né, do que a gente tem que fazer, a quem pertence, nesse módulo aqui pertence, né, para pular muita coisa, realmente fica longo, porque cada palavra é importante aqui. Tá? Então, a quem pertence a educação? Em geral, é a parte A, né? Em geral, a educação é obra necessariamente social e não singular. Ora, são 3 as sociedades necessárias, distintas e também unidas harmonicamente por Deus, no meio das quais nasce um homem. 2 necessidades de ordem natural, que são a família e a sociedade civil. A terceira, a igreja, de ordem sobrenatural. Então, o que tem aqui? Isso aqui é muito importante, porque o homem, ele é um ser social. Deus quis que fôssemos assim. E a educação é obra individual, porque tem que considerar a formação integral daquele indivíduo, mas ela também é social. A gente tem que dar uma educação social para os nossos filhos. Ensinar como se comportar, a ter um trabalho digno, para conseguir sustentar sua família. Então, a gente não pode simplesmente querer isolá-lo, né, de tudo e de todos. A gente precisa inseri-lo na sociedade, claro, no momento certo. Até tem a questão de como educar, né? As pessoas querem que as crianças se comportem, mas não levam elas para lugar nenhum. E aí, como que a criança vai aprender a se comportar fora de casa? Né? Então, o homem é essencialmente social e a educação social faz parte da integração, da formação integral da pessoa humana. E aqui ele nasce em 3 sociedades distintas, né? A família, a igreja e a sociedade civil. Continuando a leitura. Primeiramente, a família, instituída imediatamente por Deus para o seu fim próprio, que é a procriação e a educação da prole, a qual, por isso, tem a prioridade de natureza e, portanto, uma prioridade de direitos relativamente à sociedade civil. Então, primeiramente, claro, a criança nasce no seio da família, instituída imediatamente por Deus essa sociedade, que Deus instituiu com esse fim, da criação, da procriação e educação da prole. E tanto como ele tem a família tem a prioridade de natureza, ela tem a prioridade de direito acima da sociedade civil. Então, a quem pertence a educação vai ser a família, a igreja e ao Estado. Mas, como diz aqui no início, elas são unidas, são necessárias, distintas, mas deveriam ao menos ser unidas harmonicamente. Né?
Só que ela tem uma hierarquia. Então, ali, entre família e sociedade civil, a família vem primeiro. Até porque, vamos ver mais à frente, porque a pessoa ela é antes alguma coisa dos pais do que um cidadão. Continuando, não obstante, a família é uma... Não obstante, a família é uma sociedade imperfeita, porque não possui em si todos os meios para o próprio aperfeiçoamento. Aqui é importante salientar que, quando ele diz que a família é uma sociedade imperfeita, está comparando aqui com relação ao próprio fim dela, né? Continuando, ao passo que a sociedade civil é uma sociedade perfeita, tendo em si todos os meios para o próprio fim, que é o bem comum temporal. Pelo que, sob este aspecto, isto é, em ordem ao bem comum, ela tem preeminência sobre a família, que atinge precisamente a sociedade civil à sua conveniente perfeição temporal. Aqui é importante o quê? Não, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a sociedade civil é mais perfeita para educar os filhos do que a família? Não. Aqui a questão de sociedade perfeita e imperfeita é com relação ao próprio fim dela. Então, a família ela não tem condições de educar integralmente o ser humano, tá? Com relação ao bem sobrenatural, né? A educação da alma desse ser humano. Por quê? Desse filho. Por quê? Precisa da igreja. Já a sociedade civil ela é perfeita porque ela tem todos os meios de atingir o seu fim, que é o bem comum temporal, né? Que é aqui as coisas da terra. Então não é uma comparação entre uma e outra, que uma é mais perfeita, uma é perfeita e a outra é imperfeita com relação ao mesmo fim. Não. A família tem o seu fim e a sociedade civil tem o seu fim. A sociedade civil tem todos os meios para atingir o bem comum temporal da criança, do ser humano, né? E, continuando. A terceira sociedade em que nasce o homem mediante o batismo para a vida divina da graça é a igreja, sociedade de ordem sobrenatural e universal, sociedade perfeita, porque reúne em si todos os meios para o seu fim, que é a salvação eterna dos homens, e, portanto, suprema na sua ordem. Aí aqui entra a igreja, que quando para a igreja? Depois do batismo. É por isso que nós católicos sabemos que devemos batizar os nossos filhos tão antes quanto possível, né? Para que então ele tenha a alma aberta às graças divinas. E a igreja é uma sociedade perfeita, porque tem todos os meios para atingir o seu fim, que é a salvação eterna dos homens. E ela é suprema na sua ordem. Ela é de ordem sobrenatural. Qualquer dúvida nessa parte, essa parte tem que ser bem entendida. Tá? Tem pessoas que não conseguem, aí criticam essa parte da sociedade perfeita, da família não ser perfeita para educar, porque confunde essa comparação ao perfeita e imperfeita a quê? É ao seu próprio fim, tá certo? Podem perguntar que eu vou ver aqui e no momento oportuno eu respondo. A igreja também é uma sociedade perfeita, porque tem todos os meios para o seu fim, e ela tem a doutrina. Ela é guardiã de toda e completa verdade revelada por Cristo e administradora dos sacramentos tão necessários à nossa salvação. Então, por isso que ela é uma sociedade perfeita. Nós, católicos, temos que acreditar que a igreja é mãe e mestra detentora de toda e completa verdade de Cristo, revelada por Cristo. Por que estou enfatizando toda e incompleta? Porque ela não diz, a gente vai ver mais para frente na encíclica, ela nunca disse que era a única detentora da verdade, né? Há outras instituições, vamos dizer assim, que têm o conhecimento da verdade, mas não de toda a completa verdade.
né? Então, é uma coisa que Padre Paulo Ricardo falou em um dos seus cursos, não lembro o curso, mas ele deve falar várias vezes isso, que foi algo que fixou assim na minha mente, e quem ainda não entende isso, eu sugiro que reze para que consiga entender, e quem já entende, que permaneça fiel até o fim. Ele diz: você acredita em tudo o que ensina a Santa Igreja Católica? É algo a se questionar. Por quê? Porque é aí que você vai pegar o que precisa para educar os seus filhos. Então, quando a gente reza o credo, nós falamos que cremos em várias coisas, e lá tem: cremos na una Santa Católica e Apostólica, na Igreja una Santa Católica e Apostólica. Então, cremos mesmo em toda, que ela é detentora de toda e completa verdade revelada por Jesus Cristo. É algo a refletir. Hein? Continuando a leitura. Por consequência, a educação que considera todo homem individual e socialmente, na ordem da natureza e da graça, pertence a essas três sociedades necessárias. Então, a educação, é o que ele diz aqui, a educação a verdadeira educação tem que considerar todo homem individual e socialmente, como eu disse antes, na ordem da natureza e da graça. Pertence, ou seja, ele tem que pertencer a essas três, a educação tem que reconhecer que ele pertence a essas três sociedades necessárias, em proporção diversa e correspondente segundo a atual ordem da providência estabelecida por Deus, à coordenação dos seus respectivos fins. Continuando, estamos no módulo a quem pertence a educação, vimos em geral, a quem pertence a educação em geral, e agora em especial a igreja. Então percebemos o quê? Que ele vai começar pela igreja. Ele falou, tem três sociedades, duas perfeitas, uma imperfeita, e em geral a educação pertence a essas três, né? Mas em especial, por que em especial? A igreja, e é por quem ele começa. Vamos lá. A educação, primeiro que tudo, pertence de modo sobreeminente à igreja, por dois títulos de ordem sobrenatural que lhe foram exclusivamente conferidos. Então, há dois títulos exclusivos da igreja, aqui dá autoridade à igreja de ser a educadora, a mãe e mestra. É exatamente esses dois títulos. Que foi dado por quem? Pelo próprio Deus. E por isso absolutamente superiores a qualquer outro de ordem natural. Vamos lá. De modo sobreeminente. O primeiro título, provém da expressa missão e autoridade suprema de magistério que lhe foi dada pelo divino fundador. Então vamos lá, ele começa pelo mestra. Qual título é esse? A gente fala sempre mãe e mestra, mas ele aqui está começando pelo mestra. Então, por que a igreja é mestra? Porque ela recebeu a missão e a autoridade suprema do Criador para isso. O que Jesus disse? Todo poder foi-me dado no céu e na terra. E depois, ensinai todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos mandei. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Novamente, vou ler até mais devagar, para a gente entender o que Cristo disse. Todo poder me foi dado no céu e da terra. Todo poder foi dado a Cristo, né, que é o próprio Deus. E depois, ele mandou os apóstolos irem fazer é só isso que ele queria. E ensinai todos os povos. Ou seja, vocês são mestres. E de ensinai. Batize-os, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos mandei. Tudo o que vos mandei. Então, ele deu toda a verdade à igreja. Aos apóstolos, que mais de 2000 anos estão aí passando pelas escrituras, pela tradição e pelo magistério, toda a verdade revelada por Cristo. E ele disse, eu estarei convosco até a consumação. Então, ele nos prometeu estar conosco, estar com a igreja
até a consumação dos séculos. É ele que nos garante que o magistério, que o tripé, Sagrada Escritura, tradição e magistério são infalíveis. Não sou eu que estou dizendo, nem é o Papa aqui que está dizendo, foi o próprio Cristo que disse. Cremos ou não cremos? Tá? A este magistério foi conferida por Cristo a infabilidade, juntamente com o preceito de ensinar a sua doutrina. É o que eu acabei de falar. Ele disse, eu estou convosco até a consumação do século. Ou seja, vocês são incapazes de errar porque eu estou com vocês. O Espírito está com vocês. E, juntamente com o preceito de ensinar, como eu falei. E depois ensinai. A fim de que ensine aos homens a fé divina cujo depósito lhe foi confiado, para que o guarde íntegro e inviolável. Então, de novo, a fim de que se ensine aos homens a fé divina, cujo depósito lhe foi confiado. Próprio Cristo depositou à igreja a fé divina, para que ela aguardasse íntegra e inviolável. E dirige e prepare os homens às associações e ações em ordem à honestidade de costumes, integridade de vida, segundo a norma da doutrina revelada. Então, a igreja vai ensinar segundo a doutrina, porque ela é depositório fiel, inviolável, íntegro e infalível. Ponto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim, a observação aqui anotada. Observe aqui que acreditar não é com relação ao que um padre ou outro disse, ou até mesmo o Papa da vez. O que ele disse ou acha. O que temos que focar é nos princípios. A igreja é a detentora de toda a verdade e ela tem que estar de acordo com a doutrina revelada, com os princípios. Então, infelizmente, vamos ter sacerdotes que vão falar o contrário do que a igreja ensina e você vai saber o que é. Então, claro que muitos levam ao erro. Esses que traíram a igreja. Mas, quando sabemos, quando lemos alguma coisa, quando recebemos alguma orientação que sabemos que não é o que a igreja está falando, então aquela está errada, aquela orientação está errada. E aí, claro, não somos obrigados a seguir, nem devemos. Porque aqui, e vai ter gente mais capacitada aí do que eu de explicar essa questão aí de magistério, desse triplé, essa Sagrada Escritura, magistério e tradição, a parte desses sacerdotes e outras pessoas que falam contra a igreja, Então aqui você tem que focar Escritura, magistério, tradição. O que eles falam? Tem que ser, vai ser sempre, não tem que ser, ele vai ser de acordo com a doutrina revelada por Cristo. Infalível, inviolável e etc, etc. É isso que temos que crer. Tá? Maternidade sobrenatural. Então, qual foram os títulos dados pelo próprio Deus à igreja para educar e salvar as almas? O título de mestra, dado ao magistério, e a maternidade, a mãe. Ela é a mãe sobrenatural. Por quê? O segundo título é a maternidade sobrenatural pela qual a igreja, esposa imaculada de Cristo, afinal ele deu a vida pela igreja, pela qual a igreja, esposa imaculada de Cristo, gera, nutre, educa as almas na vida divina da graça, com os seus sacramentos e os seus ensinos. Então, aqui ele faz o paralelo com a maternidade natural, a mãe, que gera, nutre através da gestação e depois da amamentação, ali, e não para aí, a missão da mãe continua na educação dos filhos. E é exatamente isso que a esposa imaculada de Cristo, a igreja, faz com seus filhos espirituais. Gera, nutre e educa
as almas na vida da divina graça, com os seus sacramentos e o seu ensino. Isso aqui, eu vou observar isso aqui, ele coloca aqui primeiro os sacramentos e o seu ensino, né? Como eu falei antes, porque os sacramentos recebidos com as devidas disposições é que vão, vamos dizer assim, preparar a nossa alma para receber a graça, para receber os ensinamentos. Por isso que a primeira coisa que nós fazemos é levar os nossos filhos para a pia batismal, para que se tornem filhos de Deus, filhos da igreja, e aí possam ter um ensino cristão. E também nós sabemos o que o sacramento da crisma faz, o sacramento do matrimônio, como que ele nos torna capazes de conseguir realmente viver uma vida matrimonial, de gestar nossos filhos, gerá-los e educá-los verdadeiramente, né? Dar a verdadeira educação. Então, o sacramento, ele nos dá, ele nos capacita a isso, certo? Pelo que, com razão, afirma Santo Agostinho, não terá Deus como pai quem se tiver recusado a ter a igreja como mãe. Portanto, no próprio objeto da missão educativa, isto é, na fé e na instituição dos costumes, o próprio Deus fez a igreja participante do magistério divino e, por benefício seu, imune de erro. Por isso, é ela mestra suprema e seguríssima dos homens, e lhe é natural ou inviolável direito à liberdade de magistério. Então, aqui ele reforça tudo o que ele disse anteriormente. O próprio Deus fez da igreja participante do magistério divino, imune de erro, por isso que ela é mestra suprema e seguríssima dos homens. E lhe é natural o inviolável direito à liberdade de magistério. Ou seja, a igreja tem o pleno direito de educar os seus filhos. Porque foi dado esse direito pelo próprio Deus. Então, além de direito, é uma obrigação da igreja, né? E por necessária consequência, a igreja é independente de qualquer autoridade divina. Então, ela é independente, né? Isso não quer dizer que ela vai estar contra o poder temporal, né? A autoridade terrena. Mas ela é independente. Então, se dizem aí, que infelizmente temos isso, que a vida começa, sei lá quando que eles dizem aí, a igreja vai dizer o quê? O aborto nunca é aceitável. A vida começa na concepção. É o que ela vai ensinar, independente do que a autoridade terrena disser. Não existe família além de homem e mulher casados, unidos na vida matrimonial. É o que ela vai dizer. Quer que seja que a autoridade terrena diga. Ela é independente. E o que a gente tem que crer? Na igreja, que tem detentora de toda a verdade revelada por Cristo, infalível. Ponto. Então, ela é independente de qualquer autoridade divina, tanto na origem como no exercício da sua missão educativa. Não só relativamente ao seu próprio objeto, mas também acerca dos meios necessários e convenientes para ela se desempenhar. Então, temos que ter em mente que é mais importante obedecer a Deus que aos homens, né? E ela sabe o que é educação, a igreja que sabe o que é educação e quais são os meios necessários e convenientes para desempenhá-la. Minha gente, a igreja durante, não sei, séculos, através de grandes santos, padres, tem vários documentos, esse daqui é só um. Nós temos livros, né? Graças a Deus, ultimamente temos a iniciativa de várias editoras de publicar livros que já não estavam mais em circulação. Temos a Alexandria Católica, que disponibiliza para download, né? Gratuito, algum desses livros. Então, Catecismo da Educação, por exemplo, é um deles. Pequeno Tratado da Pedagogia é outro. Livros excelentes falando sobre educação.
né? A própria encíclica. Mas esses livros, eles, como que eu vou dizer, esmiuçam mais pequenos aspectos, né, da educação, e vocês vão ver que eles estão de acordo com isso aqui, com essa encíclica, né? E ali tem coisas assim de vida prática, até de cuidados com bebês, por exemplo, né? Sobre como a educação começa desde daqui, dessa geração, já tem gestar, seu filho já começa a educação. Na verdade, alguém disse, que eu não me lembro quem agora, que a educação da criança começa 20 anos antes do nascimento dela, 20 anos assim, dando uma média, né? Com a educação da mãe. E eu acho isso maravilhoso, né? Porque, realmente, né? Porque quando a gente vai, por exemplo, eu que converti depois, Bel nasceu, tinha 27 anos, é impossível eu negar toda a carga de 27 anos de educação ou deseducação na hora de educar ela. Então, o que é bom, eu tenho que lutar para conseguir vencer, e o que é bom já está ali para eu dispor deles para educar a minha filha, né? Então, começou lá atrás, começou quando a minha mãe estava me educando, né? Quando os meus pais estavam me educando. A educação dos filhos aqui. Então, tá na igreja. A igreja tem conduziu, né, como disseram aqui, a igreja que inclusive foi quem conduziu a educação durante séculos. Exatamente foi, se eu não me engano, na Idade Média. O Tomás de Aquino foi na Idade Média, gente. Santo Agostinho, não sei, eu ainda tenho que estudar história. Tá vendo a deseducação aí? Mas foi quando a igreja estava conduzindo a educação que produziu os homens mais eruditos, mais inteligentes, que alcançaram a sabedoria quase angélica, né? Aliás, São Tomás tem o título de doutor angélico, porque fala que a sabedoria dele é comparada à dos anjos, né? Foi quando a igreja esteve à frente. Agora que o Estado está tomando a frente de tudo, aí é que a gente vê, né? Como é que tá. Por isso, continuando a leitura, em relação a qualquer outra disciplina e ensino humano, que considerado em si é patrimônio de todos, indivíduos e sociedades, a igreja tem direito, independente de usar dele, sobretudo de julgar em que possa ser favorável ou contrário à educação cristã. Então, a igreja é independente do poder terreno, né, da autoridade terrena, e ela tem o direito independente, o direito que foi dado pelo próprio Cristo e tudo, de julgar o que pode ser favorável ou contrário à educação cristã. Então, quando temos alguma orientação, temos a encíclica, outras encíclicas, temos o Código do Direito Canônico, que também trata da educação, que eu nunca tinha lido o Código do Direito Canônico, fui ler hoje, quando eu estava preparando a aula, me levou a isso, e eu vi ali quantas coisas também tem sobre a educação, então ela tem o direito de julgar o que é favorável ou contrário à educação cristã, e nós, como alunos dela, como filhos, temos que dar ouvidos ao que ela está falando. Não, então, se isso aí é contrário à educação cristã, vamos rechaçar, né? E isto já porque a igreja, como sociedade perfeita, tem direito aos meios para o seu fim. Como sociedade perfeita, tem todos os meios para o fim dela. Já porque todo ensino, como toda ação humana, tem necessária relação de dependência do fim último do homem. Por isso não pode subtrair-se às normas da lei divina, da qual a igreja guarda, intérprete, mestre infalível. E lá vai ele sempre repetindo, como ele disse no início da encíclica, que a obra educativa é essa. A gente repetir, até a pessoa pegar aquela referência, né? Como a gente faz com nossos filhos, a gente fala, até eles aprenderem, né? Então ele vai, a igreja guarda, intérprete, mestre infalível, e depois ele fala a mesma coisa de outro jeito, com outra configuração na sentença, para que a gente entenda a sociedade perfeita que é a igreja, e como ele tem todos os meios para tratar sobre educação, né? E
todo ensino, olha o que ele diz aqui também é muito importante, já que porque todo ensino, como toda ação humana, tem necessária relação de dependência do fim último do homem. Então, qualquer tipo de ensino aqui, que é o que ela vai pegar e julgar se é a favor ou contra, se é favorável, favorável ou contra a educação cristã, todo ensino tem a ver com o fim último do homem, porque o homem é corpo, alma e espírito. Então, qualquer ensino, ela tem o direito de ir lá e julgar se é favorável ou não à educação. Tá? É isto mesmo que Pio X declara com esta límpida sentença: em tudo o que fizer o cristão, não lhe é lícito desprezar os bens sobrenaturais. Antes, segundo os ensinamentos da sabedoria cristã, deve dirigir todas as coisas ao bem supremo como ao fim último. Além disso, todas as suas ações, enquanto são boas ou más, em ordem aos bons costumes, isto é, enquanto concordam ou não com o direito natural divino, estão sujeitas ao juízo e jurisdição da igreja. Então, tudo tem a ver com relação ao fim último do homem. A nós cristãos, não é lícito desprezar os bens sobrenaturais. Continuando, é digno de nota como um leigo, escritor tanto admirável quanto profundo e consciencioso pensador, haja sabido bem compreender e exprimir esta fundamental doutrina católica. A Igreja não diz que a moral lhe pertença puramente, no sentido exclusivamente, mas sim que lhe pertence totalmente. Foi o que eu falei lá no início, né? E durante esse ciclo foi repetido, a Igreja não diz que a moral lhe pertença puramente, que a verdade lhe pertença exclusivamente, mas totalmente. Ela é detentora total da verdade. Outras pessoas, instituições podem ter, vamos lá, assim, lapsos da verdade, né? Tem ali, ou até quase completa, mas não total e completa verdade. Ele continua as aspas aqui. Jamais pretendeu, né, a Igreja jamais pretendeu que fora do seu seio e dos ensinamentos o homem não possa conhecer alguma verdade moral. Antes reprovou por mais de uma vez esta opinião, visto que ela apareceu sob diversas formas. Diz sim, como disse e dirá sempre. Olha isso. Diz, a Igreja diz, como disse no passado e como vai dizer sempre. Porque ela é o quê? Infalível. Ela vai estar sempre alinhada aos princípios, então ela não vai mudar. A verdade não muda. Que em virtude da instituição que recebeu de Jesus Cristo e em virtude do Espírito Santo que lhe foi confiado em nome dele pelo Padre, só ela possui originária e imperecivelmente em toda a sua plenitude a verdade moral na qual estão compreendidas todas as verdades particulares de ordem moral. Que o homem pode chegar a conhecer, guiado pelo único meio da razão, quanto as que fazem parte da revelação ou destas se podem deduzir. Então, a verdade moral ela é detentora em sua plenitude da verdade moral, na qual estão compreendidas todas as verdades particulares de ordem moral. Ou seja, a Igreja é detentora dos princípios. Ela tem e ela vai estar sempre como esteve, está e estará sempre de acordo com os princípios. O próximo tópico aqui, então, a quem pertence a educação, a Igreja. Agora nós vamos à parte de a família. Em primeiro lugar, com a missão educativa da Igreja concorda admiravelmente a missão educativa da família, porque de Deus procedem ambas de maneira muito semelhante. Então, o que? A missão educativa da Igreja concorda com a da família. Elas vão andar juntas, né? Porque de Deus procedem ambas de maneira quase idêntica, de maneira semelhante. A família de ordem natural
a quem Deus comunica a fecundidade, que é o princípio da vida, e por isso também princípio de educação para a vida, simultaneamente com autoridade, que é o princípio da ordem. Então, a família Deus deu a vida, o princípio da vida, a fecundidade e o princípio da educação, e também deu a autoridade. A autoridade aos pais para ensinar aos filhos e a autoridade ao princípio da ordem. Direito anterior do Estado. Vamos lá, isso é um ponto muito importante. Ela tem um direito, a família tem direito anterior ao do Estado. Diz o doutor Angélico é São Tomás de Aquino, com a sua acostumada clareza de pensamento e precisão de estilo. O pai, segundo a carne, participa do modo particular da razão de princípio, que do modo universal se encontra em Deus. Aqui é o pai, os pais, né? O pai, que é o pai e a mãe. O pai é princípio da geração, da educação e da disciplina, de tudo o que se refere ao aperfeiçoamento da vida humana. A família recebe, portanto, imediatamente do Criador a missão e, consequentemente, o direito de educar a prole. Então, o Criador deu a nós, pais, a missão educativa, o direito e a obrigação de educar a prole. Um direito inalienável. Não podemos transferir a ninguém. Porque inseparavelmente unido com obrigação rigorosa, ou seja, um direito unido a uma obrigação rigorosa, ou seja, um direito e um dever. Direito anterior a qualquer direito da sociedade civil do Estado e, por isso, inviolável da parte de qualquer poder terreno. Então, mas ele disse lá na frente que a família é a sociedade... Perdão, a família era uma sociedade imperfeita e o Estado era uma sociedade perfeita. Lembrem que eu falei, de acordo com o seu fim. O Estado de acordo com o fim do bem comum temporal. E o nosso fim como família é a educação da alma, é levar nossos filhos para o céu. Aliado à igreja, né? Por isso que ele diz, concorda admiravelmente a missão educativa da família. Então, a gente precisa da igreja para administrar os sacramentos, para orientar, né, para dar até aquela educação social que, dentro da família, não conseguimos dar completamente. E isso é inviolável. O Estado não tem que meter o bedelho nessa parte, porque é um direito nosso e uma obrigação rigorosa nossa, da família. Direito inviolável, mas não despótico. Então, a razão da inviolabilidade desse direito também é dada pelo Angélica, que é São Tomás de Aquino. De fato, o filho é naturalmente alguma coisa do pai. Daí o ser de direito natural que o filho, antes do uso da razão, esteja sob os cuidados do pai. Seria, portanto, contra a justiça natural subtrair a criança antes do uso da razão ao cuidado dos pais, ou de algum modo dispor dela contra sua vontade. E isso aqui é até assim, né? A gente sabe que o uso da razão ali é em média por volta dos 7 anos. Pode acontecer antes, e até tem estudos com essa exposição precoce e muito alta a telas, tem até aumentado essa idade. A gente vê criança com 8, 9 anos que ainda não atingiu o uso da razão. Então, temos que também ter senso de proporção. Não é só quando a criança faz aniversário de 7 anos, ela ali, pronto, ela já está na idade da razão. Isso pode acontecer antes, com 5, 6 anos, e pode acontecer depois. E quem vai observar isso? Os pais. E o que o Estado, aqui no Brasil, né, na nossa realidade aqui, há pouco tempo, não sei a partir de que ano, mas há pouco tempo a idade obrigatória de colocar na escola era 7. Aí foi e mudou para 4. E a gente vai e é obrigada a colocar nossos filhos de 4 anos, que ainda não tem uso da razão, não consegue raciocinar direito. O Estado está nos obrigando. Aqui não é julgamento de quem coloca antes ou depois disso, não. Tá certo? Mas eles vai, por que eles querem tanto que a gente coloque os filhos com 4 anos ali na escola? Está subtraindo de nós os nossos filhos antes da idade da razão.
Porque nessa parte da primeira infância é que é a parte mais importante da educação da criança. E por isso que ela tem que estar sob o jugo dos pais. Então temos que observar assim, essas coisas que têm acontecido e dentro da realidade de cada um, observar, né? E decidir o que fazer. Mas é bem importante assim essa observação que São Tomás de Aquino fala. Seria, portanto, contra a justiça natural subtrair a criança antes do uso da razão ao cuidado dos pais. Claro que a gente coloca no colégio e também não abandona, geralmente, né? Fica ali um turno e tal, e a gente continua sendo a maior influência da criança. E é preciso que assim permaneça. Nós temos que estar presentes, claro, durante a educação toda dos nossos filhos, mas principalmente quando eles são tão pequenos assim. Quando querem verdadeiramente roubá-los da gente. Subtrair o nosso direito e obrigação rigorosa de educar os nossos próprios filhos. E por quê? A obrigação do cuidado da parte dos pais continua até que a prole esteja em condições de cuidar de si. Então, a obrigação do cuidado dos pais continua até que a prole tenha condições de cuidar de si, ou seja, não é até o uso a idade da razão, né? Ela continua até que ela tenha condições de cuidar de si. É mesmo inviolável o direito educativo dos pais, o mesmo direito dos pais perdura. Então, então ele só tem o mesmo direito inalienável até a idade do uso da razão? Não, ele vai continuar até a prole ter condições de cuidar de si. Nosso direito, nossa obrigação permanece. Pois que a natureza não tem em vista somente a geração da prole, mas também o seu desenvolvimento e progresso até o perfeito estado de homem, quanto homem, isto é, até o estado de virtude. Então, a missão educativa dos pais, a missão educativa em si, e o direito dos pais exercerem isso, é até que o homem, até que seu filho atinja o estado de virtude, né? Que é o estado perfeito de homem. Homem, mulher. Portanto, a sabedoria jurídica da Igreja assim se exprime, tratando desta matéria com precisão e clareza sintética no Código de Direito Canônico, cânon 1113. Os pais são gravemente obrigados a cuidar por todos os meios possíveis da educação, quer religiosa e moral, quer física e civil da prole, e também a prover ao bem temporal da mesma. Então, os pais, novamente, isso é bem importante, os pais são gravemente obrigados, grave dever, a cuidar por todos os meios possíveis, o que é possível, a realidade de cada um, mas ele tem que fazer o máximo possível, de cuidar da educação religiosa, moral, física e civil da prole, e também provar o bem temporal da mesma. Olha que ele botou o bem temporal lá por último, então a gente tem que cuidar da educação religiosa, moral, física e civil. Todas essas vertentes da educação, da formação integral de um ser humano. E também prover o bem temporal da mesma. Então, claro, a gente quer que nossos filhos tenham condições financeiras razoáveis de se sustentar. Queremos que sejam médicos, advogados, ou que tenham uma boa profissão, consigam ter uma vida digna. Queremos. Mas isso não pode estar acima da educação de sua alma. Tanto que aqui ele coloca lá para o fim. Não é a prioridade, né? Mas deve estar ali tudo junto. Sob este ponto, é de tal unânime o sentir comum do gênero humano que estariam em aberta contradição com ele, quando ousasse sustentar que a prole pertence primeiro ao Estado do que à família, e que o Estado tenha sobre a educação direito absoluto. Seria absurdo, né? Insubsistente é, pois, a razão que estes aduzem, dizendo que o homem nasce cidadão e por isso pertence primeiramente ao Estado, não refletindo que o homem, antes de ser cidadão, deve primeiro existir. E a existência não a recebe do Estado, mas dos pais. Ou seja, não pode-se dizer que ao Estado pertence a educação,
porque a criança vai ser, o jovem, um cidadão. Antes de ser cidadão, ele teve que existir. E ele existe por causa dos pais. Ele é alguma coisa dos pais. Né? Então, os filhos, Leão 13 diz, os filhos são alguma coisa do pai como uma extensão da pessoa paterna. E se quisermos falar com rigor, não por si mesmos, mas mediante a comunidade doméstica no seio da qual foram gerados, começam eles a fazer parte da sociedade civil. Ele vai fazer parte da sociedade civil depois, né? Ele vai ser cidadão depois dele existir primeiro, né? E aqui uma observação sobre o cânon, né? Que ele fala aqui na encíclica, ele fala sobre o Código do Direito Canônico, não sei informar qual ano, esqueci de ver isso, mas ele se baseou nisso, que está certo, mas atualmente não é cânon, 1113. Aí eu dei uma breve pesquisa sobre o Código de Direito Canônico atual e aí encontrei mais coisas, né, falando sobre essa parte da educação, como eu disse antes. Então esse cânon 1113 não fala mais disso, fala sobre outra coisa, esse número aqui, né? Mas se você colocar lá, abrir a versão digital dele e dar um Ctrl F lá, buscar os pais, falar assim, pais, a gente vai ver várias coisas sobre educação aqui. Eu coloquei algumas mais importantes aqui que eu pude encontrar. Então, atualmente, no Código de Direito Canônico, cânon 226, os que vivem no estado conjugal, segundo a própria vocação, têm um dever peculiar de trabalhar na edificação do povo de Deus por meio do matrimônio e da família. Os pais, já que deram vida aos filhos, têm a obrigação gravíssima e o direito de os educar. Por consequência, aos pais cristãos compete primariamente cuidar da educação cristã dos filhos segundo a doutrina da Igreja. De novo, os pais, já que deram vida aos filhos, têm a obrigação gravíssima e o direito de os educar. Por consequência, aos pais cristãos compete primeiramente cuidar da educação cristã dos filhos. Aos pais cristãos compete primariamente cuidar da educação cristã dos filhos. Ponto. Segundo a doutrina da Igreja. Na verdade, era uma vírgula. Segundo a doutrina da Igreja. Então, é obrigação gravíssima, direito inalienável, ou seja, ele fala a mesma coisa. Outras palavras, mudou o cânon, mas ele diz a mesma coisa porque são mais de 2000 anos da Igreja, e a Igreja é infalível, ele vai dizer sempre a mesma coisa. Pode ser com outras palavras, o outro cânon, mas vai dizer a mesma coisa. Cânon 774. A solicitude da catequese, sob a orientação da legítima autoridade eclesiástica, compete a todos os membros da Igreja, segundo a parte pertencente a cada um. Antes de todos, os pais têm a obrigação de, com a palavra e com o exemplo, de novo, antes de todos, os pais, pai e mãe, têm a obrigação de, com a palavra e o exemplo, não adianta a gente falar se a gente não fizer igual. É assim que a gente educa. Formar os filhos, com a palavra e o exemplo, formar os filhos na fé e na prática da vida cristã. Então, não adianta a gente só falar, contar a história, nada. A gente tem que colocar eles, ensiná-los a viver na prática a vida cristã. Semelhante obrigação impede sobre aqueles que fazem às vezes dos pais e também sobre os padrinhos. Né? O tutor, na ausência dos pais, né? E os padrinhos que fizeram essas promessas no batismo. O mais importante que eu achei, né? Mais importante, o cânon 793. Os pais e os que fazem as suas vezes têm a obrigação e gozam do direito de educar os filhos. Os pais católicos, além disso, têm o dever e o direito de escolher os meios e as instituições com que, segundo as circunstâncias dos lugares, possam providenciar melhor a educação católica dos filhos. Então, de novo, ele coloca aqui direito e dever, toda hora. Ele fala aqui no código, como fala na encíclica, direito e dever, obrigação rigorosa, não tem como fugir, é a nossa missão, né? E tem o direito e dever de escolher os
meios, botei isso importante aqui, porque é aos pais que cabe escolher os meios e as instituições com que, segundo as circunstâncias dos lugares, possam providenciar a melhor educação católica dos filhos. Então, aqui, como já homeschooling é a única opção, outros sofrem com isso porque não podem aplicar esse modelo de ensino. Aí acaba que fica ali às vezes as pessoas se sentem mal com isso e tal. Mas é aos pais, a cada pai e mãe, de escolher os meios, as instituições, porque segundo as circunstâncias dos lugares, com circunstâncias da sua família, da sua realidade, possam providenciar a melhor educação católica dos filhos. Independente se você colocar numa escola ou não, a obrigação e o dever de dar a educação católica, a educação cristã, vai ser primeiramente sua, dos pais, que é obrigada a dar com o quê? Com a palavra e com o exemplo, essa educação. Então, a discussão aqui, ou a obrigação, a escolha, vai muito além de homeschooling ou after school, porque às vezes você está no homeschooling ali e não está dando, né, bom exemplo de vida católica para os seus filhos, não consegue dar, às vezes por estar sobrecarregada, né, sobrecarregado. Então, vai muito além disso. Tanto que aqui nem encíclica não toca sobre isso, sobre, você tem que botar numa escola, você tem que botar numa instituição, ou não, você tem que criar os filhos em casa com relação a isso, isso e isso. É muito além disso, né? Muito mais, vai dizer, natural e sobrenatural que isso. O que importa é que você dê uma verdadeira educação católica aos filhos. Os meios que você, pai ou mãe, vai ter, ou vai escolher para dar essa educação católica, Deus confiou a você. E pelo sacramento do matrimônio você vai ter condições de decidir bem. Né? Os pais têm ainda, é o mesmo cânon, os pais têm ainda o direito de desfrutar dos auxílios que a sociedade civil lhes deve prestar e são necessários para a educação católica dos filhos. Então, se tem auxílio, que eu acho que seriam as escolas verdadeiramente católicas, que são poucas, mas ainda existem, eles podem usar isso. Cânon 796. De entre os meios para cultivar a educação, os fiéis têm em grande apreço as escolas, que constitui o principal auxílio aos pais para o desempenho do seu mundo de educar. Então, aqui já ele tem um grande apreço. Está obrigando a mandar para a escola o Código de Direito Canônico? Não. Acho que tem um grande apreço. Isso aqui quer dizer até, não, coloque lá, mas talvez ajude a fundar, né, novas escolas. Para o desempenho, que é um grande auxílio para o desempenho do mundo de educar. Importa que os pais cooperem estritamente com os professores das escolas, às quais confiaram a educação dos filhos. Por sua vez, os professores, no desempenho da sua missão, colaborem com os pais, que de bom grado devem ser ouvidos e cujas associações ou assembleias cumpre estabelecer e estimar muito. Cânon 797. Importa que os pais, na escolha das escolas, gozem de verdadeira liberdade. É isso que tá difícil, né? Por isso, os fiéis devem mostrar-se solícitos de que a sociedade civil reconheça esta liberdade dos pais e que, observada a justiça distributiva, seja também assegurados os subsídios. Cânon 798. Os pais confiem os filhos às escolas em que se ministra a educação católica. É isso que ele pede aqui. Dentro das possibilidades que consigam confiar os filhos à educação católica, a escolas que ministram a educação católica. E se não puderem fazer, têm a obrigação de procurar que fora das escolas se proveja a devida educação católica dos mesmos. Então foi o que eu disse. Aqui, o mundo perfeito ia ser a escola verdadeiramente católica, a gente colocar ali. Mas aqui o código diz, se não for possível, ele te dá aqui a opção. Saiu um pouco da encíclica, mas porque eu achei muito interessante essa parte ali do Código de Direito Canônico. Então o código diz, os pais confiam às escolas que ministram a educação católica. Se não puder, todo mundo sabe dessa realidade, por que não pode,
vão continuar com a obrigação, vão ter a obrigação do quê? De procurar que fora das escolas se proveja a devida educação católica dos mesmos. Então, qual seria o foco do after schooling, né, que a gente chama? Ou até pode falar homeschooling parcial, dependendo disso. E o foco vai ser o quê? O que falta nas escolas, gente, que é a educação católica. E vai continuar sendo obrigação dos pais. E o que a gente não vê por aí, né? A maioria bota os filhos na escola, acha que tá ok, vê ali os exercícios, a parte intelectual, se preocupa se ele vai passar no vestibular ou não, mas ou até, não, é realmente, né? Eu levei ele para batizar quando nasceu e agora já tá na idade de fazer a catequese, eu vou colocar ele na igreja. E palavra e exemplo da religião não estão fazendo. Então, assim, a obrigação é grande. E tá tudo aqui escrito nos documentos da igreja o que a gente tem que fazer. Observemos isso e tentemos colocar isso em prática. O último cano que eu destaquei aqui foi o 1136. Os pais têm o dever gravíssimo, dever gravíssimo e o direito primário de, na medida das suas forças, darem aos filhos educação, tanto física, social e cultural, como moral e religiosa. Amém. Você vê que as coisas se repetem, que o código foi reformulado, não sei como é que fala, atualizado, mas ele dá as mesmas orientações, né? A educação, você não tem que focar só na parte religiosa, só, né? Estou falando exclusivamente. Só na parte intelectual. Não, o ser humano tem muitas vertentes, vou dizer assim. Tem corpo, alma, espírito. Você tem que cuidar tanto da educação física dele, social e cultural. E essa educação física não é só colocá-lo para fazer uma atividade física, mas tudo, colocá-lo ao ar livre, né? Procurar a melhor alimentação possível da ele, escolher os alimentos, tudo isso é educação. Desde que você procure ali, quando o bebê nasce, de dar o melhor alimento que é o leite materno, dentro das suas possibilidades, você está ali promovendo a educação dele. Quando você está tentando que ele durma no seu quarto, no melhor lugar, no bercinho dele, ensinando ele a dormir sozinho, você está educando ele. É isso que eu acho muito interessante tem no Catecismo da Educação, na Pequena Tratada de Pedagogia, outros livros, que educação começa desde isso, ou como eu disse, 20 anos antes, quando nós, mães, pais, fomos educados. Aí não vai dar tempo de terminar essa parte da família, então eu vou encerrando por aqui e na próxima a gente continua da onde parou. E espero que vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, podem colocar aqui, né? Vou usar esse tempo aí para me despedir, para não terminar a aula aí na correria igual foi da última vez. Alguém tem alguma dúvida? Não? O silêncio diz que não. Então, boa noite, salve Maria. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula.